Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos em mais um momento para juntos meditarmos na palavra de Deus. E como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos estar meditando aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos, que diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, os ossos juntaram cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me diz: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair de vossa sepultura o povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então é uma palavra que nós temos que analisar, estudar, meditar o que Deus tem a dizer para nós através desta passagem. Então, primeiramente, nós temos que saber que Israel, eles tinham sido levados como cativos, e eles estavam ali em Babilônia. Havia 10 anos que eles estavam ali no cativeiro. E o profeta Ezequiel, ele foi também. Enquanto Jeremias ficou, Ezequiel foi. E justamente também o profeta Daniel, eles estavam lá no cativeiro. E de repente, Deus leva Ezequiel em espírito a esse local. Um vale que estava cheio de ossos, ossos secos, e diz mais, sequíssimos. Então ali, houve uma pergunta para ele: poderá esses ossos viver? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, em cada momento da palavra de Deus, Deus tem algo para falar conosco, para os nossos dias. Porque, senão apenas a Bíblia seria um grupo de histórias contada. Mas aí está o efeito positivo que a palavra de Deus tem trazido para nós, para mim e para você, quando nós buscamos em Deus, como diz Romanos 10 e o versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, exatamente através de trechos da palavra,
ela vai trazer para nós algo maravilhoso. E como aqui, esse vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. Quer dizer, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas, quando nós buscamos a presença de Deus, Ele pode trazer algo maravilhoso para nós. Então, exatamente, aqui diz que foi feita uma pergunta para ele: poderão esses ossos sobreviver? Como disse aqui. E aí ele diz: Senhor, o Senhor é que sabe. Então, em tudo, nós devemos saber o plano de Deus, a resposta de Deus. Porque às vezes nós ficamos firmados apenas na proposta humana, nos acontecimentos que estamos vendo, naquilo que sentimos, naquilo que os outros falam. Mas qual é o plano de Deus? Qual é a proposta de Deus em cima de acontecimentos? E exatamente é isso que eu quero que você pense nisso. Ossos sequíssimos, ou seja, aos olhos humanos, a história já está terminada. Não tem mais jeito. Como disse a irmã de Lázaro, quando Jesus chegou ali, Lázaro tinha 4 dias que já tinha sido sepultado. Então, quando Jesus se dirige para lá, e quando Jesus disse: tirai a pedra, o que disse a irmã de Lázaro? Senhor, já é de 4 dias. Ou seja, não tem mais jeito. Já passou o tempo. Até 3 dias teria esperança, mas 4 dias não tem mais jeito. Mas foi o que Jesus disse: que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, exatamente, nós temos que saber em qualquer situação, qual é o plano de Deus? Qual é a proposta de Deus em cima daquele acontecimento? Então, como aqui, quando o Senhor falou: por acaso esses ossos possam viver de novo? E aí o profeta disse: Senhor, tu sabes. E é exatamente isso que eu quero que você pense nisso. Às vezes você está vivendo uma situação que, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Como os ossos sequíssimos, aos olhos humanos, acabou. A história já teve um final. Mas, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, as coisas podem mudar. Tudo pode ser transformado. E qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus em cima daquele acontecimento? Isso aconteceu com Ana, a mãe de Samuel, um grande servo de Deus, que a Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia ter filho. E isso não é uma consequência humana. A Bíblia diz que Deus tinha colocado ela a esterilidade. Então aquela mulher não podia gerar filho. E o marido Eucana então arrumou outra para gerar filho. E Ana era uma mulher humilhada pela outra, que chamava Penina. Então era um grande sofrimento para aquela mulher. E aos olhos humanos não tinha jeito. Não tinha como resolver aquele problema. Ela ia ter que sofrer até morrer. Mas certo dia, quando eles foram ali para a adoração, ali terminado toda a adoração, quando todos já procuravam um local para dormir, para descansar, Ana foi para o templo. E ela começou ali um clamor, uma oração, porque ela queria algo vindo de Deus. E exatamente ali ela começou um clamor a Deus, porque ela não aguentava mais aquele sofrimento de ser insultada pela rival. E ali, ela demorou ali naquele clamor. E o próprio sacerdote ali, ele perdeu a paciência de esperar aquela mulher.
sair dali, que ele queria fechar o templo. E de repente, ele disse para ela, olha, se você bebeu, se você está embriagada, aqui dentro não é lugar para isso. Mas ela disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Então, exatamente o que ela estava fazendo. Diante de uma situação irreversível, não tinha como tirar, sair daquele buraco, daquela situação horrível. Mas ela ali continuou e ela fez um voto a Deus. Senhor, se o Senhor me deu um filho, ele vai ser criado aqui dentro da tua casa. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo, ele tocou naquela mulher. E ela sentiu o alívio, ela sentiu a alegria, ela sentiu a paz. Porque agora Deus estava mudando a história dela. E é exatamente isso que eu quero que você pense. Quando nós lemos aqui esses ossos sequíssimos, ou seja, uma situação que já está terminada, não tem mais jeito. Mas aqui o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos. Fala com esses ossos secos. Diz para eles, ouvi a palavra de Deus. Exatamente, eu quero falar para você que está enfrentando uma situação irreversível, que parece que não tem mais jeito. Ah, esse problema de saúde. Não, a medicina já desenganou. Ah, essa dívida. Não, não tem como pagar. Ah, esse casal não tem mais como continuar convivendo. É o ponto final. É os ossos secos, sequíssimos. Mas eu quero dizer para você, se você profetizar coisas boas, se você buscar a Deus em espírito, eu digo para você que há uma forma de resolver. Há uma resposta positiva de Deus para você. E como diz aqui, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu quero dizer para você que busque isso, aquela situação que parece que não tem mais jeito, mas há um caminho. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Voltamos. Vamos continuar meditando nesse texto do livro de Ezequiel, capítulo 37. Fala sobre o vale de ossos secos. Então aqui o Senhor disse para ele que profetizasse, que falasse coisas boas. E é o que eu digo para você também. Diante dessa situação, você que está nos acompanhando pela TV Gerais, parece que não tem mais jeito. Você olha, você ouve, não tem mais saída. Como estava ali aquele vale, cheio de ossos, sequíssimo. Mas a ordem foi, profetiza para eles, fala para eles. E é exatamente isso que eu digo para você. A situação que você encontra, qual é? Eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus sabe. E Ele tem uma forma de resolver. Mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar palavras positivas, palavras realmente de bênção, palavra que produz saúde, que produz paz, que produz renovação. É dessa forma que nós temos que caminhar nesta terra. E como diz aqui, foi dito para o profeta dizer,
profetiza sobre eles. E Deus disse: e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, quando nós temos o propósito de profetizar, de falar coisas boas, exatamente vai acontecer. Não importa o tempo, porque Deus não mede o tempo como nós medimos. Por exemplo, nessa época, tinha 10 anos que Israel estava ali como cativo, como escravo. E ainda ia passar mais 60 anos, porque foram 70 anos de escravidão. Mas Deus cumpriu a promessa dele. Aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Então, exatamente é o que diz aqui. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Então, quando ele começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se mover, começaram a mudar de lugar, começaram cada um a procurar o seu lugar certo. Então eu digo para você, quando você começar a fazer isso, começa a falar coisas boas, profetizar vitória, profetizar saúde, profetizar prosperidade, união, as coisas vão acontecer. Algo diferente vai acontecer. Porque, voltando ao que eu já disse, Ana, ao sair dali, a partir daquele dia, a vida dela foi mudada. Ela engravidou, teve um filho que se chamou Samuel. Então, exatamente, passou a ser uma mulher feliz, uma mulher abençoada. Mas por quê? Porque ela entrou nesse propósito de buscar algo bom para a vida. Algo que só Deus pode fazer. E eu digo para você que tem coisas que é só Deus que pode fazer. O homem não pode fazer. Mas Deus pode. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, quando o profeta começou a profetizar, a primeira coisa que aconteceu, houve um ruído, um barulho, exatamente porque as coisas estavam começando a mudar. E eu digo para você, o que você está enfrentando? O que está se passando na sua vida? O que está acontecendo com você, com sua família, com seus negócios, com sua saúde? O que está acontecendo? Mas eu quero te dizer, se você profetizar, se você falar coisas boas, buscar em Deus a solução. E como disse aqui, enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Então a obra começou a ser feita, as coisas começaram a chegar no lugar. E ele disse mais, e olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu a carne, estenderam-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então, exatamente, quando Deus criou o primeiro homem, Adão, a Bíblia diz que ele estava ali estendido no chão, era apenas um boneco. Mas Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente. Então, exatamente o que eu preciso, o que você precisa, é da presença de Deus. Porque o homem e a mulher sem a presença de Deus, ele não pode ir a lugar nenhum. E como Jesus falou, em João 15, versículo 5, a parte B, sem mim nada podeis fazer. Então, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas que nos vai dar conforto, direção, saúde, esperança, amor para com o próximo. Só Ele pode fazer isso. Então, aqui foi juntado ali os esqueletos, mas estava faltando alguma coisa. Estava faltando o Espírito. Então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos
para que vivam. Então nós temos o costume, por exemplo, é um vento somente. Está ventando, vento forte, vento fraco. Mas nós não classificamos o vento. Mas aqui é mandado dizer vento dos 4 cantos, dos 4 lados. Então, quando nós pensamos nisso, tem os lados que o vento vem. Por exemplo, vem o vento sul. Ele aquece e amadurece a safra agrícola. O vento do Oriente ele é seco. Do Ocidente traz chuva. Então nós vemos aí que cada vento ele tem uma função. E o Espírito Santo, ele tem realmente aquilo que eu e você precisa. Para cada área da nossa vida, ele traz a solução. Então, assim como os 4 ventos da natureza, ele tem realmente ali a função dele, como o vento sul. Ele aquece e amadurece a safra agrícola. O do Oriente é seco. O vento norte, ele limpa o ar. E o do Ocidente traz chuva. Então, exatamente assim é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele traz aquilo que eu e você precisa. Assim como ali foi dito, vento dos 4 lados, assopra sobre esses mortos. Então, exatamente, é o que nós precisamos, é da presença do Espírito de Deus, para trazer algo para as nossas vidas. O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Então, lembra-se disso, que quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, ele vem para trazer para nós. Em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo número 7 diz que o Espírito Santo ele é dado a cada um para aquilo que for útil. Deus só trabalha com utilidade. Ele não tem nada para perder, nada para passar tempo, não. O Espírito de Deus, ele entra na nossa vida para nós fazer aquilo que for útil. Deus não é Deus apenas de apresentação. Que quando o diabo ali na tentação ele falou com Jesus, olha, sobe no pináculo do templo, dá um voo em cima da cidade, e está escrito que ele dará ordem aos anjos para te guardar. O que Jesus disse para o diabo? Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, exatamente, Deus não é Deus de apresentação, não. Ele trabalha naquilo que for útil. Então, assim como os 4 ventos, os 4 lados do vento, tem algo para ser feito. Nada é por acaso. E como diz aqui, vento dos 4 lados assopra. Assim é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo aquilo que eu e você precisa, o Espírito Santo, ele vem colocar em nossas vidas. Como diz o profeta Isaías no capítulo número 11, e fala das qualidades do Espírito Santo. Então ele vem e assopra sobre nós. Assim como no dia de Pentecoste, em Atos capítulo número 2, a Bíblia diz o seguinte, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas línguas repartidas de fogo em cima de cada um. Então, primeiro veio o vento, assoprou. Porque ali estava um grupo de homens e mulheres, com medo, decepcionado, triste, sentindo-se derrotado. O vento veio para soprar e tirar tudo aquilo que estava atrapalhando eles. Tudo de errado que estava na vida daquele grupo que estava ali com as portas trancadas. Então, primeiro veio o vento. E aqui para o profeta também, vento dos 4 lados, assopra sobre esses ossos secos. Então, esse é o poder do Espírito Santo.
Que a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, ao soprar o vento, quer dizer, o vento veio, assoprou e tirou tudo aquilo que estava atrapalhando. E de repente foram vistas línguas repartidas de fogo em cima de cada um. E aí, todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E eles desceram e foram para a rua pregar a palavra. E exatamente como disse aqui. E profetizei como me deu ordem, então o Espírito entrou neles. E viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que diz, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, e estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Então, exatamente, por que eles estavam como osso seco? Porque eles disseram, nós estamos mortos. Então, são palavras negativas que levam a pessoa a se afundar, a ser derrotado, a ficar num beco sem saída. Porque eles disseram, nós estamos sepultados, nós estamos mortos, estamos derrotados. Então são palavras negativas e que às vezes o ser humano, ele começa a falar. Às vezes uma dorzinha, ele já começa a dizer que está doente. Se ele dá 2 espirros em seguida, ele diz, estou gripado. Então exatamente é isso que eu quero que você entenda. Que palavras negativas geram situação negativa. Mas se nós profetizarmos as coisas boas, elas vão acontecer. Então eu quero que você pense nisso. Lembre-se disso. Profetiza coisas boas na sua vida. E eu tenho certeza que algo bom vai acontecer com você. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua família, seus negócios, desde agora e para sempre. E até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique na paz do Senhor.